O Apache escravo do passado dá um lar secreto para a jovem na estação. Céus sombrios pendiam sobre a pequena estação de Pedra do Vale quando Maria desceu do trem. Os passos dela carregavam o peso de séculos de abandono. O olhar, perdido, rasgava a penumbra da noite, procurando um fio de luz no horizonte do impossível. No ar, um cheiro úmido de terra molhada e carvão queimado. As vozes da vila, sombras mudas, sussurravam histórias antigas que ninguém ousava contar. Naquela estação deserta, entre madeiras rangentes e o silvo distante de um vento gelado, um homem de olhar duro e mãos calejadas a observava de longe. Chamavam-no Apache. Benedito, nome comum, sim, mas a aura de segredo que cercava aquele homem era tudo menos comum. Tinha a fama de trazer a tormenta dentro de si. Carregava nas costas uma cruz invisível, feita de medos e lembranças que o assombravam como fantasmas famintos. Maria, tensa e trêmula, sentiu um frio quieto apertar a garganta. O silêncio pesado da estação parecia um punhal cravado no peito. Até que Benedito rompeu a sombra e, com voz áspera, estendeu a mão, um convite que parecia um pacto sombrio. Ele prometia abrigo numa casa modesta, isolada numa esquina esquecida da vila, onde ninguém perguntava e ninguém seguia. Os olhos de Maria ardiam enquanto ela seguiu aquele homem solitário por ruas de pedra. Cada gota de chuva que caía abafava seus passos, e o mundo ao redor parecia se dissolver numa sinfonia estridente de incerteza e medo. Benedito não falava. O silêncio entre eles, pesado e tenso, carregava mais história do que qualquer palavra poderia traduzir. A casa era pequena, parecia mais uma sombra do que um lar. O cheiro de madeira velha misturava-se com um leve traço de pólvora e suor. Benedito mostrou o quintal enlameado, onde, dizia ele, a terra poderia renascer. Ali, Maria viu algo que não esperava: vida brotando do chão. Um convite para esquecer o passado, mesmo que por um instante. Mas o ar tremia de histórias não contadas. Murmúrios na vila falavam de um passado sombrio, segredos enterrados nos olhos cautelosos de Benedito. Um homem marcado pelos horrores de uma guerra esquecida. Cochichavam as bocas fechadas nos bares e esquinas. Diziam que aquele Apache não era apenas um acolhedor, era um escravo de fantasmas cruéis. Enquanto Maria tentava se acomodar, sentiu mãos invisíveis puxando seu coração para um abismo. Descobrir como cultivar a terra seria fácil perto do cultivo da confiança. Outras mulheres fragilizadas começaram a chegar, buscando o refúgio do medo, da dor. Crianças que pareciam carregadas de silêncio e traumas, todos encontrando seu caminho até a sombra da casa de Benedito. Mas nem tudo era esperança. Nas sombras da vila, um homem observava. Ele sussurrava, espalhando dúvidas, semeando desconfiança. Sua presença era uma tensão cortante que ameaçava demolir o frágil que construíam. Maria sentia o aperto no peito, o nó na garganta crescendo a cada dia. E então, num dia que parecia como tantos outros, um acontecimento inesperado irrompeu como um relâmpago, conectando passado e presente num jogo cruel de revelações. A Vila da Esperança vacilou, quase desmoronando sob o peso das emoções expostas. Medo, raiva, culpa. O que Benedito escondia poderia condenar todos. Maria, com as mãos tremendo e o coração incendiado, viu sua força despertar. Mas a decisão vinha com um preço. O que estava disposta a sacrificar? O que aceitar para proteger o lar que começava a ganhar forma entre dores e silêncios? O destino pendia numa corda bamba, e no silêncio da noite, só uma certeza. A verdadeira batalha estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O destino pendia numa corda bamba, e no silêncio da noite, só uma certeza. A verdadeira batalha estava apenas começando. Uma alvorada cinzenta se punha sobre a vila e Maria despertou com um nó na garganta. Enquanto o sol hesitava em romper a barreira das nuvens, uma inquietação pairava no ar, como se a própria terra estivesse prestes a sussurrar segredos. Os ecos de suas últimas noites tortuosas ainda reverberavam em sua mente, criando um burburinho ensurdecedor de dúvidas. O quintal enlameado parecia mais opressor do que nunca. O cheiro da madeira velha se misturava ao aroma adocicado da terra molhada. Mas Maria já não sentia conforto ali. A presença de Benedito, antes uma ancla, agora tornara-se uma corrente. Ele vagava pela casa em silêncio, como se cada passo que desse à sombra cerrada fosse um lamento de algo que havia perdido, ou nunca encontrado. O dia avançou, e olhares furtivos entre os moradores da vila tornaram-se cada vez mais intensos. O homem que observava se tornava um espectro em meio ao cotidiano. Seus olhos frios e penetrantes perseguiam Maria, desenhando contornos de desconfiança nas conversas sussurradas. Quem seria ele? Um cúmplice ou a personificação de um terror escondido? Foi após o crepúsculo, quando a luz começava a se apagar, que tudo mudou. Um grito cortou a tranquilidade da noite, ressoando como um trovão. Maria saiu correndo, coração acelerado. Ao chegar à entrada da vila, viu uma multidão reunida em frente à taberna mais antiga. O homem que atormentava seus dias estava no centro, segurando um velho diário gasto, suas páginas amareladas bailando ao vento. O murmúrio tomou conta do ar. Segredos, revelações, esclarecimentos. Ela se aproximou, a curiosidade empurrando-a para a frente. O que ele tinha a dizer? Com cada palavra dele, a atmosfera parecia se comprimir, e flashes de temor brilhavam nos rostos ao redor. O homem começou a ler, sua voz cortante ecoando pelas paradas escuras da vila. As histórias que contava não eram apenas narrativas distantes. Eram relatos de batalhas, traições, e mais sombrio, ele mencionou um nome: Benedito Apate. Os murmúrios cresceram em um coro desafinado de horror. O homem que vive entre nós foi responsável por atrocidades. Um soldado cruel, responsável pela morte de inocentes. O coração de Maria disparou. As estruturas que, lentamente, começavam a se formar em torno da casa de Benedito ruíram, como flocos de neve sob um sol traiçoeiro. O homem que prometera abrigo agora era o centro da tempestade. Por que não lhe contara? Todo o conforto que havia encontrado em suas palavras agora se tornava uma armadilha. Os olhares mudaram, de temor para raiva. Benedito se ergueu, mas sua expressão não era de defesa, era de dor, e talvez um toque de resignação. Cale-se, gritou a voz que ecoava com peso. Vocês não sabem o que falam. Eu não tenho como mudar o que fiz. Um frio atravessou Maria. Como poderia ser verdade? Ele sempre pautara sua dor em silêncios que pareciam tão genuínos. Mas agora, tudo desmoronava, como uma casa de cartas vulnerável ao sopro fútil de uma brisa. O que ela tinha construído ali, em meio a fantasmas, agora paralisava a cada respiração. As vozes se levantavam, preenchendo a noite com fúria e confusão. E na intersecção da verdade e da traição, ela se viu no centro de uma tempestade que biografava muito mais do que um simples homem. As mulheres que anteriormente buscavam abrigo agora se tornavam sombras de dúvida e desconfiança. Maria, vem comigo! A voz de Benedito soando entre os ecos crescentes. Mas no calor do momento, qualquer calor que existisse entre eles começava a se dissociar. Cada palavra proferida pelo homem marcado atravessava seu ser como flechas afiadas. Como poderia prefeito acolher o homem que trazia consigo o peso de tantas vidas destruídas? E mais importante, o que tudo isso significava para ela?
A linha entre amor e medo tornara-se tênue, e sem saber onde pisar, Maria hesitou. A resposta estava inscrita nas sombras, e as sombras, ecos de um passado distante e doloroso, tornaram-se a única certidão de nascimento daquele alerta. O futuro, agora incerto, pendia como um mistério prestes a ser desvelado, e Maria sabia que as consequências haviam apenas começado a emergir, sugando-a para um abismo que poderia levar a todos os que mais amava. Maria sentiu o peso das palavras do homem ecoarem em seu coração, cada sílaba como uma punhalada afiada. A multidão, antes uma coletividade perdida em gossip e murmúrios, agora se tornava uma tribunal de olhares acusadores, e ela se viu, de repente, no centro de uma tempestade de confusão. O que Benedito ocultava? A noite parecia querer engolir tudo, e o céu, denso e carregado, prenunciava a chegada de um furacão emocional. Enquanto as queixas aumentavam, um grito cortante surgiu da multidão, rapidamente abafado por murmúrios alarmados. Ele não é quem você pensa que é. O apelo de uma mulher, voz trêmula, despedaçou a tensão e os olhares se voltaram para ela. Uma figura pequena, mas firme, com cabelos desgrenhados e olhos imensos. Ele não é só um homem, é seu pai. O choque foi tão profundo que o murmúrio virou um grito coletivo de incredulidade. Maria mal podia compreender, seu rosto se tornando uma máscara de horror. Pai? O homem que prometeu abrigo e afeto e que carregava, segundo as palavras do narrador sombrio, um passado de crueldade e instabilidade, era, na verdade, seu pai? Seu coração se apertou, a confusão assumindo a forma de um nó úmido e gelado. Como isso era possível? As sombras do passado, emaranhadas em seu ser, agora pareciam se alongar, entrelaçando-se como raízes de uma árvore carcomida. Ele mentiu! Ele me deixou! As palavras da mulher ecoaram como um eco sombrio, cada sílaba cortando não só o ar, mas também a própria essência de Maria. O tumulto crescia à sua volta, as vozes se entrelaçando, formando um transe que misturava horror e acusações. Demonstrações de raiva e desprezo surgiram entre os aldeões, como sombras dançando ao luar, enquanto Maria tentava se afastar do centro desta revelação devastadora. Não, ele não pode ser, Maria sussurrou, mal conseguindo expressar o repúdio que crescia dentro dela. A mulher avançou, seus olhos brilhando com uma intensidade aterradora, enquanto as palavras se precipitaram. Ele é o homem que se foi, cercado de mentiras e de horrores que você desconhece. Em sua guerra, ele destruiu vidas, e agora ele quer esconder você entre as sombras. O silêncio ocupou o lugar das palavras, uma quietude pesada que acendeu a chama das dúvidas. O que mais não sabia? Sua mente escureceu, como se o céu finalmente houvesse desabado e as estrelas se dissipassem em sombras obscuras. O passado não era apenas uma memória distante, mas um tentáculo vivo, pronto para arrastá-la. A fúria dos aldeões explodiu, e convulsões de contar em vida retomaram vida, como as serpentes em um cesto. O homem que antes era uma figura de salvamento, agora se tornava um símbolo de traição e terror. Maria olhou para Benedito, esperando encontrar um vestígio da familiaridade, mas o que viu foram olhos cansados, marcados por um desespero profundo e um silêncio sufocante. Nesse instante, tudo parecia se desvanecer. As vozes se misturavam em uma cacofonia de protestos e nas disputas entre o desejo de acreditar e o medo de saber a verdade. Maria sentiu o calor de suas lágrimas escorrendo, cada gota pesada como uma pedra. O sentimento de traição ressoava, e seu mundo desabava ao seu redor. Então, com um movimento fugaz, a mulher avançou, e um flash de luz cortou a escuridão. Um objeto reluzente em suas mãos provocou um grito quase coletivo. O diário! Ele é o verdadeiro testemunho! Os segredos revelados estão nas páginas dele. As páginas se agitaram como um pássaro preso, e o ar se tornou eletrizante. O tempo parecia ter parado, e Maria experimentou um misto de esperança e desespero.
Seja o que for que estivesse escrito ali, poderia mudar tudo. As verdades poderiam ser ainda mais devastadoras ou talvez um caminho para redimir Benedito. Mas a dúvida, como uma névoa densa, a envolvia, tornando a respiração difícil, com o coração batendo acelerado. Maria percebeu que a escolha que estava diante dela não seria somente sobre defender ou condenar o homem que se dizia seu pai, mas sobre a própria essência do que significava a família. E enquanto as chamas de revolta e confusão ardiam entre os rostos da multidão, uma pergunta surgiu de maneira quase inaudível em sua mente. Até onde ela iria para descobrir a verdade que poderia destruir ou salvar a todos? Maria sentiu o peso das palavras do homem ecoarem em seu coração, cada sílaba como uma punhalada afiada. Amém. O que Benedito ocultava? A noite parecia querer engolir tudo, e o céu, denso e carregado, prenunciava a chegada de um furacão emocional. As queixas aumentavam e um grito cortante surgiu da multidão, abafado logo em seguida por murmúrios alarmados. Ele não é quem você pensa que é. A voz era de uma mulher, pequena mas firme, com cabelos desgrenhados e olhos brilhantes. Ele não é só um homem, é seu pai. Um silêncio sepulcral tomou conta do ar. Maria mal podia compreender. O homem que prometeu abrigo e afeto e que, segundo o narrador sombrio, carregava um passado de crueldade, era, na verdade, seu pai? As sombras do passado deram um passo à frente, entrelaçando-se como raízes de uma árvore carcomida. Não, ele não pode ser. Ela sabia que a revelação traria apenas dor, mas, ao mesmo tempo, um fragmento de esperança brilhava em seu coração. A mulher se adiantou e um objeto reluzente em suas mãos provocou um grito quase coletivo. O diário, ele é o verdadeiro testemunho, os segredos revelados estão nas páginas dele. As páginas amareladas começaram a se agitar no ar, como se o passado profundamente enterrado quisesse emergir e a luz da verdade quisesse dissipar a escuridão que envolvia todos ali. Enquanto isso, o homem que outrora fora um símbolo de abrigo tornava-se um alvo de fúria e reprovação. Maria olhou para Benedito, esperando encontrar vestígios da familiaridade, mas viu apenas um olhar marcado por desespero, uma sombra do homem que os outros procuravam. O vento gelado parecia arrastar cada palavra, cada pensamento para o abismo. Ele é o homem que se foi, cercado de mentiras e horrores que você desconhece. Em sua guerra, ele destruiu vidas, e agora ele quer esconder você entre as sombras. A voz da mulher ecoou, e a multidão se agitou, murmúrios e sussurros transformando-se em gritos de indignação. Ninguém se atrevia a olhar nos olhos de Benedito. A verdade estava prestes a ser revelada, e a fúria era palpável. Foi então que, como um golpe de trovão, as portas da taberna se abriram, e um homem de aparência imponente, com um semblante forte e inegável, avançou em meio ao tumulto. Ele trouxe consigo um ar de autoridade que silenciou a multidão instantaneamente. Parem! Sua voz ressoou firme e forte, como um comando a todos os presentes. Pedro, algum morador sussurrou, enquanto a figura reconhecida avançava, a luz da lamparina balançando em suas mãos. Todos nós sabemos o que ele fez. Ele é o demônio que manchado nossas vidas, protestou uma mulher da multidão, enquanto os olhares se fixavam em Benedito, buscando respostas. Mas Pedro, com um olhar investigativo, encarou Benedito e então atirou o diário para o chão. Desejo que todos saibam a verdade, não só a sua, Apache, mas a verdade que todos tentamos esconder. O impacto das palavras foi como um soco no estômago de Maria. O diário que antes parecia ser o caminho para a redenção, agora se tornara a fonte do desastre. A mulher logo se adiantou, pegando o diário, enquanto todos lançavam olhares ansiosos. Com as mãos tremendo, ela começou a folhear as páginas. O que encontraria ali? As palavras digitais de um passado que não era apenas de Benedito, mas de todos os que haviam vivido na sombra da guerra? A tensão aumentou, como um arco prestes a se romper. E então, de repente, à medida que a mulher lia, um nome familiar salta das páginas. Maria. O coração da jovem palpitou.
Havia ali descrições de encontros, segredos de um amor proibido que cruzava fronteiras. O homem que estava na frente dela, o pai que ela nunca soubera, não era o único ensombrecido por um passado terrível. Havia outros. Acabou, Pedro gritou. Mas sua voz não era de vitória, era de desespero. Isso não é só sobre ele, mas sobre todos nós. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar, e a verdade agora parecia dançar na linha entre a descoberta e o horror. Maria ficou paralisada. Seu mundo girava. Quem mais? A pergunta escapou de seus lábios, baixa, como uma oração. O medo se misturava com a busca pela verdade num labirinto interminável, onde segredos eram correntes que prendiam todos. Sentia-se atraída, empurrada por uma força invisível que a conduzia para adiante. A noite escurecia e as sombras se tornavam mais pesadas, fazendo com que o futuro pendesse sobre eles, como uma lâmina afiada. Entre murmúrios e análise, uma nova era de revelações se aproximava, como um furacão prestes a desabrochar. E, no fundo de tudo, vislumbrava-se uma pergunta que se erguia das cinzas. Qual seria o preço que estavam dispostos a pagar em busca da verdade? A multidão emudeceu, os olhos fitando o diário como se ele fosse um portal que revelaria profundezas insondáveis. Maria sentiu seu peito apertar, um nó gelado se formando na garganta. O murmúrio crescente da multidão tornava-se um eco aterrador, e o ar, carregado de eletricidade, parecia denso como um nevoeiro espesso. A mulher que segurava o diário, com tremores visíveis, começava a ler em voz alta, as palavras escapando entre os lábios como se fossem veneno. As marcas da guerra, as cicatrizes invisíveis de escolhas terríveis. Ela falava, e cada sílaba se aninhava em Maria, como se fosse um abismo pronto para engoli-la. O passado vindo à tona, escorria como sangue fresco em uma ferida recentemente aberta. Seu pai Benedito não é quem você pensa. Ele era um homem, um monstro. Um grito estridente cortou o ar. Ele não tem direito a você. Ele não é digno. Uma mulher avançou, apontando com uma fúria incontrolável. Ele destruiu famílias. Ele se escondeu aqui entre nós, como uma sombra. Enquanto as palavras pesadas se espalhavam, Benedito a observava, a expressão mesclada entre o arrependimento e a defesa. Uma batalha interna que se desenrolava em seus olhos. Maria sentia que a verdade se convertia em uma espada cravada em seu coração. Cada pessoa ao seu redor agora tinha um olhar de condenação, de repúdio. Eles não viam apenas um homem. Viam um carrasco. "Cale-se, Marta!" Benedito gritou, a voz soando como um trovão no céu em tempestade. O ambiente cerrou-se ao seu redor. Um clarão de fúria surpresa surgiu em sua cena. "Você não sabe do que fala. Não sabe o que vi, o que tive que fazer para sobreviver. Sobreviver à custa de vidas inocentes?" A mulher com o diário estava prestes a revidar, mas Maria as deteve com um gesto, o coração pulsando forte, a cabeça atordoada. Tudo o que acreditava que entendia sobre Benedito agora desmoronava em ruínas. Mas havia algo que a impedia de afastar os olhos dele. Uma verdade mista à dor, um vínculo inextinguível. Eis que quando o tumulto parecia atingir seu ápice, um novo grito cortou a confusão. "Parem!" Era Pedro, voltando-se para a multidão. Mas não era sua voz que os paralisava, era a visão que trazia. Nos seus braços ele prazia uma criança, um garoto de olhos estrondosos, que gemia naquelas mãos fortes. "Oi, ele é filho dele." A revelação, como um raio de luz, varreu a escuridão. Um silêncio absoluto tomou conta da cena. Maria olhou fixamente para o menino, o rosto familiar e angelical, e um horror imenso tomou conta dela. Você não poderia ser." As palavras mal conseguiam escapar. O menino parecia destroçar seus pensamentos. Era uma versão mais jovem de Benedito. Os mesmos traços, a mesma fisionomia, mas com pureza nos olhos que Maria nunca vira. "Sim, ele é a prova do que eu fiz."
Benedito, agora em um estado de desespero visível, gritou: um amor que não deveria existir. Orgulho e ruína. Um amor? Marta replicou, esbugalhando os olhos em incredulidade. Você trouxe essa criança para viver em nosso meio? Para nos enganar com a sua farsa? E neste instante, a evidência do que uma vez parecia ser um abrigo tornou-se uma jaula sufocante. Maria, no centro desse furacão emocional, viu que a linha entre amor e ódio se tornara indistinguível, que a verdade escondia um labirinto repleto de segredos e mentiras. Você não é um salvador, Benedito, Maria sussurrou, a dor transbordando em sua voz. Você é o que tememos. Mas Benedito deu um passo à frente, enfrentando tanta dor como um homem que já perdeu tudo. A atmosfera pesava com a frustração da multidão, e a verdade revelada queimava como fogo. Maria hesitou, o choque quase físico em seu peito. O menino, a evidência de um amor indesejado, balançou-se em seus braços, e Maria percebeu que a tempestade era apenas o prelúdio de um desenrolar ainda mais devastador. Do meio da confusão, um futuro nebuloso esperava por ela. Qual era o preço que estava disposta a pagar por essas verdades tortuosas? As vozes ao redor tornaram-se murmúrios, mas cada palavra deixava um rastro, e Maria, no epicentro da revelação, sabia que o desfecho ainda estava longe de ser escrito. A multidão emudeceu, os olhos fitando o diário, como se ele fosse um portal que revelaria profundezas insondáveis. Maria sentiu seu peito apertar. Um nó gelado se formando na garganta. O murmúrio crescente da multidão tornava-se um eco aterrador, e o ar, carregado de eletricidade, parecia denso como um nevoeiro espesso. A mulher que segurava o diário, com tremores visíveis, começava a ler em voz alta, as palavras escapando entre os lábios como se fossem veneno. As marcas da guerra, as cicatrizes invisíveis de escolhas terríveis, ela falava, e cada sílaba se aninhava em Maria como se fosse um abismo pronto para engoli-la. O passado vindo à tona, escorria como sangue fresco em uma ferida recém-aberta. Seu pai Benedito não é quem você pensa. Ele era um homem, um monstro. Um grito estridente cortou o ar. Ele não tem direito a você. Ele não é digno. A voz de uma mulher avançava, carregada de fúria incontrolável. Ele destruiu famílias. Ele se escondeu aqui entre nós, como uma sombra. As palavras pesadas se espalhavam. Benedito a observava. A expressão mesclada entre o arrependimento e a defesa. Uma batalha interna que se desenrolava em seus olhos. Maria sentia que a verdade se convertia em uma espada cravada em seu coração. Cada pessoa ao seu redor agora tinha um olhar de condenação, de repúdio. Eles não viam apenas um homem, viam um carrasco. Cale-se, Marta! Benedito gritou, a voz soando como um trovão no céu em tempestade. O ambiente cerrou-se ao seu redor. Um clarão de fúria surpresa surgiu em sua cena. Você não sabe do que fala. Não sabe o que vi, o que tive que fazer para sobreviver. Sobreviver? À custa de vidas inocentes? A mulher estava prestes a revidar, mas Maria a deteve com um gesto, o coração pulsando forte, a cabeça atordoada. Tudo o que acreditava que entendia sobre Benedito agora desmoronava em ruínas. Mas havia algo que a impedia de afastar os olhos dele. Uma verdade misturada à dor, um vínculo inextinguível. Eis que quando o tumulto parecia atingir seu ápice, um novo grito cortou a confusão. Parem! Era Pedro voltando-se para a multidão, mas não era sua voz que os paralisava. Era a visão que trazia. Nos seus braços ele trazia uma criança, um garoto de olhos estrondosos, que gemia nas mãos fortes. Ele é filho dele. A revelação, como um raio de luz, varreu a escuridão. Um silêncio absoluto tomou conta da cena. Maria olhou fixamente para o menino, o rosto familiar e angelical, e um horror imenso tomou conta dela. Você não poderia ser. As palavras mal conseguiam escapar.
O menino parecia destroçar seus pensamentos. Era uma versão mais jovem de Benedito, os mesmos traços, a mesma fisionomia, mas com pureza nos olhos que Maria nunca vira. Sim, ele é a prova do que eu fiz. Benedito, agora em um estado de desespero visível, gritou: um amor que não deveria existir. Orgulho e ruína. Um amor? Marta replicou, esbugalhando os olhos em incredulidade. Você trouxe essa criança para viver em nosso meio, para nos enganar com a sua farsa. E neste instante, a evidência do que uma vez parecia ser um abrigo tornou-se uma jaula sufocante. Maria, no centro desse furacão emocional, viu que a linha entre amor e ódio se tornara indistinguível, que a verdade escondia um labirinto repleto de segredos e mentiras. Você não é um salvador, Benedito. Maria sussurrou, a dor transbordando em sua voz. Você é o que tememos. Mas Benedito deu um passo à frente, enfrentando tanta dor como um homem que já perdeu tudo. A atmosfera pesava com a frustração da multidão, e a verdade revelada queimava como fogo. Maria hesitou, o choque quase físico em seu peito. O menino, a evidência de um amor indesejado, balançou-se em seus braços, e Maria percebeu que a tempestade era apenas o prelúdio de um desenrolar ainda mais devastador. Do meio da confusão, um futuro nebuloso esperava por ela. Qual era o preço que estava disposta a pagar por essas verdades tortuosas? As vozes ao redor tornaram-se murmúrios, mas cada palavra deixava um rastro, e Maria, no epicentro da revelação, sabia que o desfecho ainda estava longe de ser escrito. Justamente quando as primeiras lágrimas começaram a escorregar pelo rosto do menino, um estrondo quebrou o silêncio. A porta da taberna arrebentou-se ao meio, e uma figura encapuzada surgiu. O chão vibrava sob seus passos pesados, e o medo se instalou novamente. Chegou a hora de revelar toda a verdade, proferiu a figura. E a multidão aquietou-se em um misto de alvoroço e expectativa. O que mais haveria para descobrir? Com um gesto dramático, a figura lançou para o alto uma caixa pequena, e então o ar se encheu com o som de moedas tilintando. Se você quer a verdade, prepare-se para pagar o preço, e ele pode ser mais do que você imagina. Maria, já enredada em sua própria confusão, agora sentiu um frio percorrer seu corpo. Aterrorizada, perguntou-se se de fato poderia suportar o fardo de mais uma verdade que estava prestes a ser revelada. E foi com essa incerteza que a história pendia na linha tênue entre a revelação explosiva e o abismo que se aprofundava a cada segundo. O chão vibrava sob o impacto da caixa lançada ao ar, moedas tilintando como ecos de um passado tumultuado. A figura encapuzada, o mistério que mais parecia um espectro, ficou em pé, imponente diante da multidão, enquanto os murmúrios se tornavam um coro de curiosidade e desconfiança. Maria sentiu o coração pulsar na expectativa de que a verdade finalmente emergisse. Ouvia as palpitações de sua própria respiração, um som que ecoava dentro de sua cabeça como um tambor acelerado. Se vocês desejam entender a verdadeira essência do que está sendo ocultado, preparem-se. O preço é alto, mas a verdade sempre exige um sacrifício. A voz ressonou, cortando a tensão com a precisão de uma espada, e as moedas no chão brilharam ao luar, como se cada uma delas guardasse uma lembrança sombria. Os olhos da multidão se fixaram no diário caído, como se o livro pudesse balançar o destino de todos ali. E no instante em que as páginas se abriram, algo extraordinário ocorreu. Um grito cortou o ar, agudo e cheio de terror. Todos se viraram para o menino nos braços de Pedro, que começava a convulsionar, seus olhos arregalados, refletindo uma dor inimaginável. Não! Do que você se lembra? A figura encapuzada gritou, mas já era tarde demais. O garoto desabou, uma sombra de desespero em meio a um mar de incredulidade. No instante em que seu corpo tocou o chão, as moedas no chão se dispersaram, como se liberassem segredos que haviam permanecido prisioneiros por muito tempo. Maria, paralisada pelo horror, sentiu uma onda de calamidade engolfá-la. O que estava acontecendo? O homem que antes era o símbolo de abrigo, uma ponte para o desconhecido,
agora se tornava um ícone de angústia e dor. As marcas da guerra. As cicatrizes invisíveis de escolhas terríveis. A mulher começou a ler novamente, mas desta vez as palavras tornaram-se um mantra de desespero. Maria olhou para Benedito esperando vermelha de raiva, mas encontrou-se com um olhar de puro desespero. O coração da jovem disparava. A ligação que sentia por ele tornava-se um labirinto de confusão, revelando mais do que suas memórias podiam aguentar. Ele é o seu pai, Marta ressuscitou, gritou, apontando novamente para Benedito com um dedo acusador. Mas ele não é apenas um soldado. É um traidor que escondeu a verdade de todos nós. A multidão murmurejava, seu choque se aprofundando, como se cavassem um poço de dor coletiva em suas almas. Mas antes que alguém pudesse reagir, um som agudo ecoou. Um tiro. O desespero tomou conta da cena. Os rostos se tornaram máscaras de horror, enquanto a figura encapuzada caía, revelando um corpo ensanguentado. A verdade de sonhar por liberdade se desfazendo em um mar de incertezas. A multidão se desfez em gritos e correria, como no meio de uma tempestade. E Maria, confusa, olhou ao redor, buscando respostas nas sombras cruas que agora ocultavam seus amores e segredos. Nesse caos, uma voz firme ressoou no ar, alta e inconfundível. Aquela não era uma simples caixa, mas uma armadilha, um plano para libertar a verdadeira história. O homem que brandia o diário, agora encharcado de sangue, levantou-se. O menino, ele não é um filho, mas sim uma peça que conecta o passado e o futuro de um mundo que você nunca imaginou existir. Com essa revelação, Maria voltou-se para Benedito, e ao encará-lo, recebeu de volta uma sombra familiar. O que mais poderia estar escondido sob aquele olhar? A verdade não apenas lhes traria dor, mas poderia desenterrar horrores que nunca estiveram destinados a ver a luz do dia. As peças do quebra-cabeça se aglomeravam, e o futuro era um mistério envolto em uma teia de enganos. Maria sentiu-se perdida, um labirinto de emoções a corroendo. Qual era o verdadeiro custo da verdade? E nesse instante, o mundo desmoronava ao seu redor, como se estivesse prestes a ser engolido pela escuridão. O que a figura encapuzada sabia poderia mudar tudo. Enquanto o grito de Pedro e as correntes de sangue manchavam o chão, Maria percebeu: a história estava longe de acabar. A revolução de segredos apenas começava, e a escolha entre a dor e a descoberta moldaria o destino de todos ali. A multidão permanecia em estado de choque, a tensão palpável como o ar antes de uma tempestade. A figura encapuzada e imóvel parecia o próprio espectro da desgraça. Enquanto todos aguardavam, ansiosos, a continuidade daquele turbilhão de verdades não ditas, Maria sentia seu coração acelerar, as batidas ecoando em uma sinfonia de medo e expectativa. Então, como se ansiasse por um desfecho, a sombra no centro da confusão começou a desvanecer. O rosto, agora à vista, revelava não um desconhecido, mas alguém que Maria, em seu íntimo, jamais esperaria ver. Era Joaquim, o irmão de Benedito, aquele que fora dado como desaparecido durante anos, perdido nas brumas de uma guerra que ninguém queria recordar. Joaquim! O nome saiu como um sussurro, quase um lamento. Os olhares se voltaram para ele, entre o alívio e a incredulidade, enquanto o peso da revelação caía como um fardo sobre os ombros de todos. O garoto no chão, o menino que tremia em braços, parecia ainda mais frágil diante do que surgia. Seria ele um elo entre os irmãos? Um símbolo da continuidade daquela dor? Sim, sou eu, Joaquim falou, o tremor em sua voz transparecendo mais do que uma saudade. Eu voltei para desvendar os mistérios que nos prendem, para libertar aqueles que ainda vivem nas sombras. Os murmúrios da multidão tornaram-se um rosnado. As palavras de Joaquim reverberavam como um eco nas mentes daquele povo que tanto já havia sofrido. Vocês acreditam que a luz pode brilhar através das trevas, continuou ele. Mas o que muitos não entendem
é que um só segredo pode envenenar a essência de qualquer um. Do alto de sua presença, Joaquim parecia um juiz que vinha sentenciar não só Benedito, mas todos ali presentes. O passado se erguia em torno deles como os muros de uma fortaleza, intransponíveis e sombrios. Eu vim buscar respostas. Respondam-me, quem de vocês é tão inocente para não carregar um fragmento de culpa? E enquanto suas palavras pesadas flutuavam no ar, uma nova onda de pânico começou a se espalhar pela multidão. Maria sentiu o desespero consumi-la. Aquela revelação, embora energética, ameaçava romper laços que pareciam já frágeis. Podia ver os rostos conhecidos tornarem-se estranhos, como se vestissem a máscara da condenação. Mas Joaquim, o peso da culpa não recai somente sobre Benedito. Uma voz feminina gritou, um lamento de dor. Todos nós temos nossas sombras. Emília, uma das mulheres que buscaram abrigo naquela casa, ergueu a voz, fazendo-se ouvir em meio à cacofonia de gritos. Nós também carregamos nossos segredos. O que você nos esconde? Os olhos de Joaquim brilharam com um fogo antigo, a determinação emergindo imponente. Estamos todos entrelaçados por um destino que nos foi imposto. A única forma de seguir adiante é desenterrar a verdade enterrada sob essas ruínas. E foi nesse momento, sob a luz pálida da lua, que um novo mistério se desdobrou. Articulou Joaquim com fervor, apontando para o irmão. Você não é apenas um homem. Você é o guardião de um segredo que, se revelado, poderá mudar não apenas nossas vidas, mas também as vidas de gerações futuras. As palavras de Joaquim cortaram o silêncio, martelando os corações dos presentes como batidas de um tambor ancestral. Maria estava paralisada, presa entre a revelação e a dúvida. O que Benedito realmente escondia? E se tudo o que pensou saber sobre sua família estivesse prestes a desmoronar? A atmosfera tornava-se insustentável, como se um vento uivante soprado por mais segredos viesse rasgar a essência do que era real e do que era ilusão. Mas nesse exato instante, um grito ecoou pela vila, agudo e desesperado, e as sombras se tornaram ainda mais profundas. Uma jovem mulher, que até então permanecera silenciosa, atirou-se para a frente, revelando um brilho metálico em suas mãos. A verdade está aqui. O que aconteceu não foi coincidência. E enquanto todos os olhos se voltavam para ela em expectativa, a multidão prendeu a respiração, cientes de que estavam à beira da descoberta de algo que poderiam nunca esquecer. Qual seria essa verdade? Quais segredos mais sombrios estavam prestes a emergir das sombras? O futuro, impreciso como sempre, pendia entre esperanças e horrores, aguardando que a revelação final se desenrolasse, consumindo tudo ao seu redor. A multidão permanecia em estado de choque, a tensão palpável como o ar antes de uma tempestade. A figura encapuzada, imóvel, parecia o próprio espectro da desgraça, enquanto todos aguardavam, ansiosos, a continuidade daquele turbilhão de verdades não ditas. Maria sentia seu coração acelerar, as batidas ecoando em uma sinfonia de medo e expectativa. Então, como se ansiasse por um desfecho, a sombra no centro da confusão começou a desvanecer. O rosto, agora à vista, revelava não um desconhecido, mas alguém que Maria, em seu íntimo, jamais esperaria ver. Era Joaquim, o irmão de Benedito, aquele que fora dado como desaparecido durante anos, perdido nas brumas de uma guerra que ninguém queria recordar. Joaquim, o nome escapuliu, quase um lamento. Os olhares se voltaram para ele, entre o alívio e a incredulidade, enquanto o peso da revelação caía como um fardo sobre os ombros de todos. O garoto no chão, o menino que tremia em braços, parecia ainda mais frágil diante do que surgia. Seria ele um elo entre os irmãos, um símbolo da continuidade daquela dor? Sim, sou eu. Joaquim falou, o tremor em sua voz transparecendo mais do que uma saudade. Eu voltei para desvendar os mistérios que nos prendem, para libertar aqueles que ainda vivem nas sombras. Os murmúrios da multidão tornaram-se um rosnado.
As palavras de Joaquim reverberavam como um eco nas mentes daquele povo que tanto já havia sofrido. Vocês acreditam que a luz pode brilhar através das trevas, continuou ele. Mas o que muitos não entendem é que um só segredo pode envenenar a essência de qualquer um. Do alto de sua presença, Joaquim parecia um juiz que vinha sentenciar não só Benedito, mas todos ali presentes. O passado se erguia em torno deles como os muros de uma fortaleza, intransponíveis e sombrios. Eu vim buscar respostas. Respondam-me, quem de vocês é tão inocente para não carregar um fragmento de culpa? E enquanto suas palavras pesadas flutuavam no ar, uma nova onda de pânico começou a se espalhar pela multidão. Maria sentiu o desespero consumi-la. Aquela revelação, embora energética, ameaçava romper laços que pareciam já frágeis. Poderia ver os rostos conhecidos tornarem-se estranhos, como se vestissem a máscara da condenação. Mas Joaquim, o peso da culpa não recai somente sobre Benedito. Uma voz feminina gritou, um lamento de dor. Todos nós temos nossas sombras. Emília, uma das mulheres que buscaram abrigo naquela casa, ergueu a voz, fazendo-se ouvir em meio à cacofonia de gritos. Nós também carregamos nossos segredos. O que você nos esconde? Os olhos de Joaquim brilharam com um fogo antigo, a determinação emergindo imponente. Estamos todos entrelaçados por um destino que nos foi imposto. A única forma de seguir adiante é desenterrar a verdade enterrada sob essas ruínas. E foi nesse momento, sob a luz pálida da lua, que um novo mistério se desdobrou. Benedito, articulou Joaquim com fervor, apontando para o irmão. Você não é apenas um homem. Você é o guardião de um segredo, que, se revelado, poderá mudar não apenas nossas vidas, mas também as vidas de gerações futuras. As palavras de Joaquim cortaram o silêncio, martelando os corações dos presentes como batidas de um tambor ancestral. Maria estava paralisada, presa entre a revelação e a dúvida. O que Benedito realmente escondia? E se tudo o que pensou saber sobre sua família estivesse prestes a desmoronar? A atmosfera tornava-se insustentável, como se um vento uivante soprado por mais segredos viesse rasgar o que era real e o que era ilusão. Mas, surpreendentemente, em meio àquela tensão, uma explosão irrompeu da multidão. Um homem, em desespero, atirou-se para frente, sua voz cortante ecoando em gritos frenéticos. Benedito não é o único aqui com segredos. Eu também tenho minha história. As palavras dele vibravam com uma intensidade perturbadora. Ele não é seu pai, Maria. Na verdade, eu sou seu pai. O impacto da declaração ecoou como um trovão, cortando a já tensa atmosfera. O silêncio absoluto tomou conta da cena. Maria olhou para o homem, a incredulidade estampada em seu rosto. O mundo à sua volta desabou. O homem que se afirmava pai, em meio ao caos, era um completo estranho. O que se passava? Entrelaçavam-se os sentimentos. A confusão subia como uma onda avassaladora. As revelações se amontoavam, formando um labirinto de incertezas que parecia sem fim. O que mais poderia aquele homem ocultar? As sombras do passado, agora emergindo em sua totalidade, disfarçavam-se como serpentes, prontas para atacar. A verdade de sua origem pulsava, e Maria ficou paralisada, o que sentira até então desmoronando como um castelo de cartas. Não, isso não pode ser verdade. Eu sempre acreditei que Benedito... Maria sussurrou, as lágrimas escorrendo como um rio em fúria. Ao mesmo tempo, um relâmpago de esperança começou a brilhar interiormente, enquanto questionamentos brotavam em sua mente. O que tudo isso significava para ela? O que seria descrito nas páginas que se seguiram? Os olhos de Joaquim, fixos em seu irmão, pareciam perguntar: você finalmente enfrentará a verdade? As palavras flutuavam no ar como uma chama acesa, esperando o momento certo para explodir em um redemoinho de emoções. E no fundo de si, Maria sabia que essa história estava longe de acabar. A revolução de segredos apenas começava,
e as respostas poderiam ser tão devastadoras quanto as perguntas que surgiam. Quem afinal ela realmente era? E o que mais estava prestes a ser revelado, entrelaçado com a trama de seu passado? Maria sentia sua vida se esvair entre os dedos, como areia fina levada pelo vento. O estardalhaço em torno dela parecia ecoar como um trovão distante, e o peso das revelações contorcia seu coração. A cada palavra de Joaquim, o irmão de Benedito, a confusão se tornava mais opressora. Ali estava ele, a personificação de um passado que nunca teve a oportunidade de desvendar. O murmúrio da multidão se transformou numa onda eletrizante de emoções, arrancando gritos desesperados e exclamações de horror. Maria, ainda paralisada, fitava os olhos de Joaquim, buscando alguma resposta naquelas profundezas. "Eu sou seu irmão", repetia ele, e as palavras reverberavam, como se o próprio destino estivesse pressionando a todos para a verdade gélida que se descortinava. Benedito se adiantou, o olhar fixo em Joaquim com um misto de ira e mágoa. "O que você quer de mim? Já não carregamos os fardos suficientes?" E enquanto suas palavras cortavam o ar, a tensão se solidificava, como se a atmosfera estivesse prestes a implodir. "Quero que você enfrente o que fez." A voz de Joaquim vibrou com indignação. "Mas também quero que você saiba que não está sozinho. Todos aqui carregam suas próprias sombras." O olhar de Joaquim varreu os rostos da multidão, cada um imerso em suas próprias verdades distorcidas, cada alma presa pelo peso de seus segredos. Maria não sabia em quem se apoiar, mas aquele momento a fez sentir que a dor era um laço que os unia, um vínculo forjado nas feridas da guerra e da traição. Com o coração acelerado, ela avançou, as palavras voando como flechas. "Se somos todos parte disso, então a única maneira de seguirmos adiante é revelarmos tudo. É tempo de confrontar o que nos uniu e o que nos separou." As vozes ao redor acalmaram, transformando-se em um sussurro coletivo. "Mas e o menino?" A mulher que havia gritado antes perguntou, olhando fixamente para o garoto que estava caindo no chão. A tensão foi palpável. Todos se lembravam da dor que aquele pequeno ser representava, a inocência perdida em meio ao caos. Benedito então se aproximou do menino, e num gesto de paternalidade, suas mãos envolveram o garoto em um abraço, enquanto lágrimas brotavam de seus olhos. "Seja o que for que eu tenha sido, nunca será a imagem que você precisa carregar. Você é a prova de que há uma esperança a ser encontrada, uma esperança que pode renascer das cinzas." A multidão se movia, o silêncio inundando o ambiente, e cada um sentiu que aquela podia ser uma segunda chance, não para esquecer, mas para entender. As sombras não desaparecem, elas permanecem, mas a luz pode navegar por entre elas. O futuro ainda estava nas mãos de cada um ali, um mosaico de histórias entrelaçadas, que clamava por reconhecimento. "Vamos nos unir." Maria proclamou, apenas a poucos passos de Benedito. "Se esta é a nossa história, vamos escrevê-la juntos." Um relâmpago de determinação cruzou seu olhar, e a resposta da multidão reverberou como um eco de esperança. "Sim!" gritaram, e a união se tornou um vórtice incontrolável, puxando cada um para baixo, num turbilhão de emoções cruas. Os olhos de Joaquim brilharam com um toque de orgulho. "Então que assim seja. Começaremos a reescrever nossa história, não como traumas, mas como a oportunidade de fazer melhor." Enquanto as primeiras estrelas cintilavam no céu, um novo amanhecer se anunciava. E Maria, com a mão estendida, viu a ponte entre o passado e o futuro se solidificar na luz da nova esperança. Mas antes que pudesse respirar a liberdade, uma sensação estranha surgiu. Seriam os fantasmas realmente domados? Estariam prontos para enfrentar o que ainda estava por vir? No silêncio, uma voz sussurrou. "Esta é apenas a primeira página. Ei, você que chegou até aqui, não se esqueça, essa história é apenas o começo."
Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. E esmague o botão de like agora, pois isso alimenta o algoritmo e ajuda a manter essa comunidade viva. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho que deixa um mistério no ar. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de honrar essa jornada fante.